É o começo de um novo ano. No fundo da charmosa ravina de Everdell, o vale perene. Sob os ramos de árvores imponentes e entre riachos semperteantes e grotas musgosas, uma civilização de criaturas da floresta prospera e se espalha. Desde que o famigerado aventureiro Corey Cavaperene descobriu este reino escondido, muito tempo atrás, os moradores locais vêm florescendo sob o abrigo da resistente árvore perene de Ever. Muitos anos vieram e se foram, do mês de geadeiro ao mês de bate-sino, mas é chegada a hora de conquistar novos territórios e instalar novas vilas. Você irá liderar um grupo de criaturas dispostas a se dedicar a tal missão. Há construções para erguer, personagens cativantes para conhecer, eventos para organizar. Vai ser um ano agitado. Irá o mais fulgurante sol brilhar sobre sua vila antes que a lua do inverno assuma os céus? Prepare-se para se encantar com o maravilhoso mundo de Everdell, o Vale Perene. Uma vez nele, seu coração se encherá de uma vontade perene de nunca mais ir embora. Em Everdell, você aloca trabalhadores nos vários locais do tabuleiro para coletar recursos que depois utiliza para jogar cartas viradas para cima à sua frente, formando sua própria vila silvestre. Em cada turno, você realiza uma das 3 ações possíveis: alocar um trabalhador, jogar uma carta ou preparar-se para a estação. Você pode colocar um de seus trabalhadores em qualquer local, contanto que ele não esteja bloqueado por outra criatura, a menos que seja um dos locais que permite vários trabalhadores. Imediatamente, pegue os recursos listados ou realize a ação. Para jogar uma carta, você precisa pagar o custo indicado na lista de recursos. Você pode jogar cartas da sua mão ou da campina, a área do tabuleiro em que ficam as cartas viradas para cima. Se todos os seus trabalhadores estiverem alocados, você pode se preparar para a próxima estação, recuperando todos os seus trabalhadores, recebendo novos e realizando a ação descrita para a próxima estação. Um jogador termina a participação na partida quando joga a última estação e não é mais capaz de realizar ações. Depois que todas as pessoas terminam, quem tiver mais pontos, vence. Para fazer o setup inicial de Everdell, coloque o tabuleiro principal no centro da mesa e, se preferir, monte a árvore perene de Ever e coloque em cima do toco indicado no tabuleiro principal. Como ela é um elemento muito mais visual, eu não a utilizarei para este vídeo. As informações contidas nela estão sendo substituídas pelo tabuleiro que vem na expansão Belfair. Em seguida, disponha todos os recursos no decorrer do rio: frutos, seixo, resina e madeira. Para este setup, eu estou usando depósitos que não vêm inclusos no jogo. Disponha as fichas de pontuação nos valores 1 e 3 e os tokens de porta fechada ao lado do tabuleiro principal. Pegue a pilha de locais de floresta e embaralhe, e depois você vai colocar nesses locais de acordo com a quantidade de jogadores que existir na partida. Se tiver de 2 a 3, você colocará 3 cartas. Se tiver 4 jogadores, você preencherá os 4 lugares. Esses locais de floresta dão uma variabilidade para o jogo em adição aos locais básicos existentes. Distribua os 4 eventos básicos ao longo do rio na parte de cima. Os eventos são de Expedição de Cartografia, Festival da Colheita, Grande Circuito e Monumento do Vale, que ficam nesse ponto. Pegue a pilha de eventos especiais, embaralhe e revele em 4 que ficarão disponíveis nesse jogo. Colete o baralho principal, embaralhe e depois coloque em cima do toco da árvore. Depois, revele 8 cartas aleatórias que formarão a campina. A campina é uma espécie de mão comunitária que os jogadores também poderão utilizar no decorrer do jogo. Cada jogador tem à sua disposição 6 meeples, porém no início da partida cada um só coletará 2. Os outros 4 serão distribuídos ao longo das outras estações. Everdell é jogado em 4 estações. Você começa no final do inverno, passará para primavera, verão e outono. E na mudança de estação você receberá outros meeples. Então você colocará um meeple na primavera, um meeple no verão e 2 no outono. A última etapa é decidir quem irá começar o jogo. Depois de decidida a ordem, o primeiro jogador receberá 5 cartas, o segundo 6, o terceiro 7
e o quarto 8. Lembrando que 8 cartas é o limite de cartas que se pode segurar na mão. A primeira ação que o jogador pode fazer é alocar um trabalhador. Mas para isso, você deve entender a lógica de cada local. Existem dois tipos básicos de local. Existem os locais exclusivos e existem os locais compartilhados. A diferença entre eles está marcada por um círculo completo e um semicírculo. Os locais exclusivos só pode haver um meeple por vez. Já os locais compartilhados podem receber vários meeples de uma única vez. Existem outros dois tipos de locais. Existem os locais básicos, que já vêm impressos no tabuleiro, e os locais de floresta, que são decididos aleatoriamente no início de cada jogo, dando uma maior variabilidade e rejogabilidade. Um ponto importante a respeito dos locais de floresta é que eles têm dois espaços, porém o segundo espaço só fica disponível em partidas com 4 ou mais jogadores. Os jogadores também podem vir num local chamado refúgio. Ao vir nesse local, você descarta a quantidade de cartas que você quiser da sua mão, mas para cada 2 cartas que você descartar, você ganha um recurso qualquer. Então vamos dizer que eu vou nesse local e eu descarto 4 cartas. Então eu vou poder escolher 2 recursos. Mas se eu tiver descartado 3 cartas, só poderei escolher um recurso. Lembrando que este é um local compartilhado e várias pessoas podem ir na mesma rodada. Existe a jornada, que abre apenas na última estação, o outono. E você precisa descartar um número de cartas igual ao número de pontos existentes aqui impressos no tabuleiro. Então, se eu quiser coletar 5 pontos de vitória no final da partida, eu devo descartar 5 cartas e então eu posso colocar o meu meeple naquele local. Lembrando que os locais 3, 4 e 5 são exclusivos e o 2 é compartilhado. Outro local possível para a alocação de trabalhadores são os eventos básicos e os eventos especiais. Os eventos básicos eles estão ligados aos naipes das cartas. Então, para você coletar, por exemplo, o Monumento do Vale, você precisa ter na sua vila 3 cartas de regulamentação azul. O Grande Circuito, 3 cartas de destino. O Festival da Colheita, 4 cartas verdes de colheita. E a Expedição Cartográfica, 3 cartas de viajante. Então, quando você completa esta condição, você pode colocar um dos seus meeples lá. Então, no final da estação, você recupera o seu meeple e coleta aquele evento. Se você tiver realizado a condição também dos eventos especiais, você pode coletá-los. No jogo base, esses eventos geralmente são ligados a personagens e construções. Esse caso aqui, você precisa ter na sua vila um monge e uma masmorra. Então, assim que você completa essa condição, você pode ir lá e colocar o seu meeple. O último local que você pode colocar o seu meeple são nas cartas de destino. As cartas de destino são vermelhas e são marcadas por esse espaço onde você coloca o seu meeple. E você realiza o efeito indicado na carta. Dentre as cartas de destino, existem 2 tipos diferentes. Existem as abertas e as normais. As normais, apenas a pessoa que possui ela em sua vila pode jogar o meeple. Já as abertas, permite que um oponente coloque o seu meeple lá. Em contrapartida, o dono da carta recebe um token de ponto de vitória. Antes de jogar uma carta, é preciso primeiro entender como elas funcionam e os seus tipos. Existem 2 tipos básicos. Existem as construções e existem os personagens. Dentre esses tipos, existem subtipos: construção comum, construção singular, criatura comum e criatura singular. A diferença é que você pode ter na sua vila inúmeras construções e criaturas comuns, mas apenas uma construção e uma criatura singular. Além disso, o custo para fazer as cartas é marcado aqui em cima em cada uma delas, sendo que as criaturas requerem frutos, enquanto a construção requer uma combinação dos outros 3 tipos de recursos: madeira, resina e seixo. Mais abaixo está indicado o naipe da carta, que será explicado mais à frente. Aqui, quantos pontos de vitória valem no final do jogo e o efeito que ela é realizada. Você pode notar que em algumas construções existem um símbolo de algumas criaturas. Isso quer dizer que quando você tiver essa construção na sua vila, você pode construir aquela criatura de maneira gratuita. Mas assim que você o fizer, você deve colocar um token de ocupado, indicando que você já executou essa ação gratuita. Então, mesmo que você remova aquela criatura da sua vila de alguma forma,
não poderá construir uma segunda de maneira gratuita. Para jogar uma carta, você tem duas opções. Você pode jogar uma carta da sua mão ou uma carta da campina. Para isso, basta que você pague o custo da carta. Depois que você joga essa carta, ela vai para a sua vila. Lembrando que as cartas da campina não podem vir para a sua mão. Elas só saem da campina diretamente para a sua vila. E uma vez que essa carta é retirada, você deve repor com uma outra do baralho. A sua vila pode ter no máximo 15 cartas. E é recomendado fazer um grid de 3×5, onde todos os oponentes podem ficar de olho no desenvolvimento da sua cidade. É importante mencionar que uma vez que essas cartas são colocadas na sua vila, elas não saem, a menos que seja especificado por um efeito de alguma carta. Uma clarificação muito importante deve ser feita com relação à esposa e o marido. Você pode construir um deles de graça com a fazenda. Para você construir os dois de graça, precisam de 2 fazendas. E os dois são as únicas cartas no jogo que podem ocupar o mesmo espaço na sua vila. Existem 5 naipes de cartas nesse jogo, que são indicadas por esses símbolos. O primeiro naipe é a carta bronze de viajante. Ela é ativada uma única vez, imediatamente quando for jogada e nunca mais. A segunda carta é a verde de produção. Você ativa uma vez imediatamente quando joga e uma vez durante as ações de preparar para a próxima estação, se essa estação for a da primavera e do outono. As cartas vermelhas de destino, que ativa quando um trabalhador é alocado nela. E como eu mencionei, as cartas com símbolo de aberto podem ser visitadas por oponentes. A carta azul de regulamentação, que concede um bônus depois que você joga alguns tipos de carta e oferece maneiras diferentes de jogar cartas com desconto. E a carta roxa de prosperidade, vale os pontos de base e os pontos bônus listados no fim da partida. Uma observação deve ser feita com relação à compra de cartas. Todas as vezes que um efeito de uma carta mencionar compra de carta, você deve comprar do baralho, nunca da campina, a menos que esse efeito esteja especificado comprar da campina. A última ação possível é preparar-se para a estação. Se você já tiver alocado todos os seus trabalhadores e não puder ou não quiser jogar uma carta, você deve se preparar para a próxima estação. No seu turno, traga de volta todos os trabalhadores alocados e depois receba os bônus listados para a próxima estação, conforme exibido no topo da árvore perene de Ever. Depois disso, seu turno acaba e a partida continua com a próxima pessoa na sequência. É importante mencionar que a ação de preparar-se para a próxima estação não precisa ser feita simultaneamente por todos os jogadores. Então, eu posso já estar no outono e meu oponente ainda está na primavera. E uma vez que eu desejo passar para a próxima estação, eu devo coletar os benefícios listados acima na árvore perene de Ever. No caso, se eu for passar do inverno para a primavera, eu devo coletar mais um trabalhador novo e ativar todas as cartas verdes de produção na minha vila. Quando eu passo da primavera para o verão, eu ganho mais um trabalhador e compro 2 cartas da campina. Lembrando que o limite de cartas são 8, então se eu já tiver com 8 cartas na mão, não poderei comprar. Se eu tiver com 7, eu posso comprar uma, e se eu tiver com 6 ou menos, posso comprar 2. E se eu quiser passar do verão para o outono, eu recebo 2 meeples e ativo mais uma vez as cartas verdes de produção em minha vila. Quando chegar ao fim do outono e não puder ou não quiser realizar mais nenhuma ação, você deve terminar o seu jogo e passar a vez. Depois que passar a vez, o jogador não pode receber mais nenhuma carta ou recurso. Se for preciso dar cartas ou recursos a alguém e todas as pessoas já tiverem passado a vez, descarte as cartas e os recursos. As pessoas continuam jogando até que todos os jogadores tenham passado a vez. Depois disso, some todos os seus pontos para terminar quem venceu. Pode ser mais fácil somar todos os valores base de carta e depois voltar e somar as fichas de pontuação, os bônus de cartas roxas de prosperidade, os pontos de jornada e os eventos. Se houver um empate, quem tiver realizado mais eventos ganha. Se ainda se houver um empate, a pessoa com mais recursos sobrando vence a partida. Então pessoal, esse foi um Como Jogar do Everdell. E fiquem ligados no canal porque logo logo eu vou postar o Como Jogar a expansão Belfair. Então curtam, compartilhem e deixe seu comentário aqui sobre esse vídeo. E até o próximo Board of View.